Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, sim, enche de novo. Deus, intercedendo a bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, que sejam dispersos seus inimigos, que fujam de vossa face todos aqueles que nos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tudo bem com vocês? Graças a Deus. E vamos, tenho também tudo bem. Na correria, mas que bom, se quiser tirar alguma coisa, ficar aí à toa. Pode ser, não tem problema. É gostoso você pegar e ouvir música, e a música também ela cura, ela nos acalma, traz paz, né? Acalenta o nosso coração. Que bom que mais uma vez, né, estou aqui na comunidade católica para partilhar a palavra com vocês. A gente às vezes vai para um lugar ou para outro. Esse dia eu estava assim, puxa, o coordenador esqueceu de mim, faz tempo, me chama. Sinal que tem bastante pregador por aí, né? Que bom. A palavra de Deus que foi passada para mim estava em Eclesiastes, né, no capítulo 40, me deram do versículo, se não me engano, 18 ao 28, mas eu não vou ler todos, né? Estudando um pouquinho, eu percebi que as três últimos versículos são bastante importantes para nós esta noite, né? Aqui o Senhor está falando para nós em Eclesiástico de tudo é bom, tudo que se comparava com uma coisa, com outra, né? A conversa, o vinho, o diabo, o Senhor está sempre comparando com uma coisa melhor que a outra, né? Eclesiástico 40, né? Pode pegar lá no 26, no versículo 26, depois a gente vai trabalhar os outros versículos. Bem? Encontrou? Sim? Amém. As riquezas e as energias elevam o coração. O temor do Senhor, porém, sobrepuja uma e outras. Nada falta àquele que tem temor do Senhor, e com ele não há necessidade de outro auxílio. O temor do Senhor é como um paraíso abençoado. Ele está revestido de uma glória que supera toda a glória. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bom, né? Então nós possamos ver aqui, que a riqueza e a energia, riqueza. Riqueza, vamos colocar assim, dinheiro, né? Fortuna, coisas boas. Isso não é bom? É o sossego, né? Eu quero comprar tal coisa. Não precisa nem pensar em valor, né? Quem tem muito dinheiro não pensa em valor, né? E aí também o Senhor fala em energia, porque se tem riqueza e tem energia, tem saúde, a pessoa está bem, vai desfrutar de tudo, né? De todas as coisas. Mas olha, e eleva o coração, a pessoa se sente bem. Aí ele diz: o temor do Senhor, porém, sobrepuja uma e a outra. É o que o Senhor está querendo dizer para nós. Você pode ter riqueza, pode estar bem, pode ter saúde, ser tudo. Mas se você não tem o temor ao Senhor, o que é temor ao Senhor? Não é ter medo do Senhor, é você acreditar no Deus que tudo te deu, que tudo favoreceu para você ter tudo isso. Riqueza não é pecado, ser afortunado não é pecado, desde que você saiba de onde veio aquela riqueza, aquele bem-estar para você e para a sua família. Então daí tudo isso, quando você tem o temor ao Senhor, tudo isso sobressai o teu carro, sobressai a tua casa, sobressai o teu dinheiro, o teu trabalho, tudo.
Porque aí você olha e sabe que tudo aquilo que você tem, você pode olhar em toda a sua riqueza, mas a primeira coisa que vem, isso é temor. Se não fosse Deus na minha vida, eu não teria nada disso. Agora, por isso que o Senhor fala aqui, se não tem o temor, nada disso tem valor algum. Olha que lindo tocar, né? Eu sempre quis aprender a tocar violão. Minha filha agora está lá, na luta, né? Deus quiser. E estou assim, ansioso para que ela aprenda, porque daí vai ser minha companheira. Onde vai, não tem música, a gente vai junto, né? E a gente, eu rezo muito texto na casa, na família. Tá? Mas veja bem, se ele por orgulho vai dar para mim, aprendi, eu sou bom, sou o melhor músico, você acha que vai estar aqui daqui a uns tempos? Mas nunca na vida. Mas quando ele toca, e ele no seu silenciar, no seu intimidade com o Senhor, no seu secreto com o Senhor, você fala: Senhor, obrigado, porque hoje eu toquei tão bem. Se não fosse o teu Espírito, a tua sabedoria me introduzir a saber qual nota eu vou trazer para que essa nota atinja o coração do meu irmão, aí ele vai começar a não ser só um músico tocar o violão. Deus o vai agraciar de algo tão maravilhoso que ele pode dizer, e qualquer, nem ele vai dizer, a própria comunidade, os próprios irmãos em si que caminham com ele vai dizer: você já não é mais aquele músico que começou no mundo, hoje você é um ministro de música, que é diferente do músico, né? O ministro, ele ministra, ele pega o que é lá do fundo do coração e traz para a sua alma, da sua alma ele traz no seu tocar, e no seu tocar converte as pessoas. Isso é ser ministro de música, que até a música, até o tocar, toca e mexe nas pessoas. Eu ia muito num grupo lá no Uberaba, um grupo da comunidade Menino Deus. Fiquei sabendo no dia da nossa missa que teve uma missa de ordenação sacerdotal, e para mim eu já estava emocionado para dar missa, né? Não sei se alguém já foi numa missa de ordenação sacerdotal, é emocionante, é bom, né? Eu já estava tocado por todo aquele momento, aquele ar que a gente preparou tão bem, a comunidade, né? A gente estava responsável, a gente preparando, depois vendo o padre receber lá a unção, né? E aí depois ficamos mais tristes porque a família dele não pôde vir da Índia, deu um probleminha, não pôde vir. Então eu fiquei imaginando, né, o coraçãozinho daquele padre, sabendo que ele tão louco que estava para a mãe dele desatar a mão, a graça de poder ver o pai e a mãe, e ele não viu. Aí teve que alguém da comunidade, né, ir lá desatar a mão, ele chorou o tempo todo. Então, e aí depois veio a notícia que esse rapaz, ele não tocava, sabe? Eu não sei, ele tinha uma maneira de dedilhar o violão que só ele sabia fazer. E eu podia estar assim, de uma maneira assim que eu não preparava muito bem, eu chegava, mas só de chegar e ver o jeito de tocar, parecia que o ar do grupo, o Espírito Santo agia de uma maneira no grupo que era tão profundo. Só da maneira dele dedilhar o violão. Ele não tocava, ele dedilhava de uma maneira, e ao cantar, então, ele, sabe? E era, daí naquele dia, você não sabia que ele faleceu. Eu falei, minha irmã, me deu um choque assim, porque eu, nossa, queria muito bem. Mas tinha certeza que ele foi para o céu. Era um rapaz muito dedicado. Então as coisas de Deus, quando a gente faz as coisas de Deus, e a gente tem esse temor ao Senhor, tudo que a gente faz terá a graça. E a percepção das pessoas em tudo no teu trabalho. Se você coloca o temor do Senhor e você diz: não, eu estou aqui, o Senhor me colocou aqui para me identificar, para mostrar para Ele que eu sou cristão, que eu tenho que transpirar, que eu tenho que transparecer Jesus. Em casa você vai receber muita perseguição, eu sei disso, muita perseguição da parte carregada, da parte gerente, das pessoas que não gostam de Deus, porque até os evangélicos também, nossa, o tempo todo. Mas aqueles que não acreditam, que não têm o Senhor, né? Desde começando vamos dizer assim, do patamar da classe média, das encarregadas, depois gerente, até o patrão, né? Que não quer nem saber de Deus, a gente sofre as perseguições. Por quê? Porque a gente transfigura
costura a imagem daquele que nos faz ser feliz o tempo todo na empresa, te incomoda. Eu vi um dia uma pessoa falar assim, por que o mosquito vai sempre na luz? Você vê aqueles mosquitinhos na sua casa, não tem um monte lá que fica, porque o brilho da luz incomoda, então eles vão para a luz, né? Se você apaga, não vai mosquito lá. Então você é luz, e quando você é luz, você incomoda, você irradia a presença de Deus, as coisas de Deus, então te incomoda. Porque hoje a sociedade aí fora, irmão, você sabe a dificuldade que está. Se você no meio de um monte de gente, até mesmo na família, você já é lá bem o cara da igreja. Eu consigo me reunir e falo com aqueles que querem ouvir, mas também só falo com o toque também no assunto, né? Você tem que ter sabedoria também, senão você se torna chato, implicante. Aí é pior. Você tem que saber acolher. Como diz São Paulo, né? Vou ser fraco para ganhar os fracos. Você só não vai beber, né? Isso você tem que dar testemunho, porque na reunião de família o que rola na cercada, né? Então você tem que tomar cuidado com isso. Aí o Senhor diz lá no 27: nada falta àquele que tem o temor ao Senhor. Ai, que lindo isso! Nada falta àquele que tem temor ao Senhor, e com ele não há necessidade de outro auxílio. Olha que lindo! Falta alguma coisa para vocês aqui? Falta para a senhora alguma coisa? Falta para você? Não falta. E se vai faltar, o Senhor providencia. Eu nunca vi. Quem tem o Senhor não precisa se preocupar. Agora o Senhor também sabe daqueles que ele pode confiar. Sabia? Se for aquele assim, o filho sai de casa, vai com Deus, meu filho, mas não prega os olhos enquanto o filho volta. Como é que vai? Vai com Deus, meu filho, entregou e tirou, né? Vai com Deus, meu filho, aí te tomou de volta, fica lá, meu Deus, da semana de eu não chego até agora. Minha Nossa Senhora, minha Nossa Senhora. Aí já põe Nossa Senhora no meio também, porque não tem confiança. Vai com Deus, meu filho. Ei, aí puxa o ombro, esquece do mundo, está na mão de Deus. Isso é confiar e temer ao Senhor. Nós precisamos aprender a viver esse temor, essa confiança fundamental em tudo. Até mesmo para rezar, ter a confiança de que a sua oração vai fazer efeito, não que vá curar ali, vai fazer, né? Se procura muito, tem muitos que se procura lá que vai orar, daí que já cabrito sai, começa a gritar. Não precisa disso. Se acontecer, tenha crescimento, Deus te deu a capacidade, mas não olhe para isso. Qual é o primeiro passo para uma oração eficaz acontecer na vida do irmão? Vocês sabem? Qual é o primeiro passo? Primeira coisa que você tem que ter quando você vai orar com uma pessoa. Sabe dizer? Não, aí é o passo da consequência para você entregar, que você vai conversar. Mas uma coisa, quando a pessoa te pede para você, vamos rezar com o plano, qual é a primeira raiz que você tem que ter? Para que aquela oração possa funcionar. Não, vou contar para vocês não sabem, eu preciso. Amor. O amor é tudo. Quando a pessoa pede oração para você, aquilo já tem que estar, você já tem que olhar assim como se Jesus olhasse para aquela pessoa. O amor é a essência de uma oração poderosa. Daí depois vem a fé, acreditar na sua oração que Deus vai curar. Quando? Não sei. Que hora? Não sei. Faça somente a sua parte. A primeira já foi amor à pessoa.
Segunda, você já fez, acreditou. E a partir do momento que você acredita, você tem fé. O resto é começo. Deixa Deus fazer. Lança semente, oração profunda e deixa lá. Às vezes a gente vai, né, naquela empolgação que Deus vai curar, que a coisa. E às vezes tem que tomar cuidado. Esse dia eu estava dizendo para vocês, eu acho que não coloquei, foi esses tempinhos, fazendo minha caminhada de todos os dias, né? Quando não sai para cá, tem que ter minha caminhada. Daí para poder emagrecer um pouquinho, a coisa está feia. Os exames deu tudo ruim. Então agora tem que me cuidar. E eu fazendo minha caminhada próximo do mercado, o senhor com o capô do carro aberto. Olha só como é que Deus faz a gente covarde. Aquele dia eu me senti covarde. E até hoje eu me arrependo, mas já me retratei com Jesus. Falei para Jesus, me dá uma nova chance. Me dá uma nova chance, por favor. Olha o que eu deixei de fazer por medo. Por medo. E a gente, como cristão, não pode. E olha, vou dizer para você, quanto mais você reza, e não tenha medo não, que eu estou falando para você, começa a fazer isso, a ter intimidade com o Senhor. E aí vai acontecer aquela frase que eu falo: a quem muito é dado, muito será cobrado. Não porque o Senhor quer cobrar, porque o Senhor quer fazer de você a obra que Ele quer fazer, que o Senhor não pode ouvir, o Senhor não pode, assim. Ele age como Espírito Santo, e Ele quer usar você para Ele ser glorificado, para Ele ser reconhecido, para Ele ser amado, para a pessoa que está no sofrendo entender que Deus está agindo através de você. Daí já não é mais você. E isso a gente tem que ter consciência. Quando Deus quer agir através de você, você fala: Senhor, me use, mas me apague ao mesmo tempo, que o meu orgulho não se vai desse que eu não posso. Então eu caminhando, e o Senhor estava mexendo com o carro, e eu passei. Quando eu passei pelo carro, o Senhor falou no meu coração: volta lá, olha que coisa, põe a mão no carro e manda o homem da partida. O carro vai pegar, e a hora que o carro vai pegar, ele vai perguntar o que você fez, e você vai pregar o meu evangelho. Isaac, imagina ser numa situação dessa, Isaac. E eu não fiz, não fiz. Continuei caminhando, mas depois não subi mais aqui na minha cabeça. Que sofrimento. Queria dar mais uma volta na quadra, não adianta. Eu tinha que ter feito na hora que o Senhor falou. E aquilo foi tão forte, meu coração ardeu tanto meu coração, Isaac, que eu não, aquela mão não tinha certeza, mas se eu fosse lá e colocasse a mão e mandasse o homem até partir do homem e achar uma coisa estranha, eu ia perguntar: o que você fez? Era a hora que eu pregar. E o Senhor colocou que aquele homem precisava ouvir Deus, ouvir alguma coisa de Deus. Eu poderia ter salvado aquela alma e não fiz. Até hoje eu não. Fiquei mal vários dias. Cheguei e contei para minha esposa, ela falou assim, minha esposa era até um pouquinho pé atrás, sabe? Mas tem certeza que Deus falou? Eu falei: foi, mulher! Que ela tem medo, porque eu sou muito adoçado da vida da coisa, meu irmão. Esse dia eu coloquei de novo um homem bêbado na rua, posado dentro de casa, porque eu não aguentei, ele se enrolou no meio de umas, que eu estou fazendo uma reforma, umas lonas, minha esposa deu comida para ele. E a minha filha que estava indo embora: pai do céu, pai, eu achei que era o lixo, mas não é, o homem se enrolou na plasticaiada aqui, pai, olha que situação que ela está. Eu saí lá para ver, sabe? E ele estava mesmo enrolado e falando sozinho. Aí começou a chover. Aí eu falei: meu Deus, o que eu vou fazer? Sabe quando você fica sem reação? Sabe o que aconteceu isso com vocês? Sabe? Você fica sem reação. O Senhor fala para você e você fica naquela briga: o que eu faço? Mas eu não tenho outro quarto, não tenho nada. Senhor, mas. Aí a minha mulher falou assim lá no quarto: chama o cindeiro. Falei: então tá bom, vou chamar. Aí chamei o cindeiro. Aí chegou o pessoal. Aí quando ele chegou, eu falei: o nome dele é Sérgio, mas na vida todo mundo conhece. Mas nunca tinha acontecido isso comigo em casa. Ele várias pessoas atendem, sabe? Está aberto,
E ele falou, não vou, porque eles levam eu lá só. Ele falou, o senhor, eles levam eu lá em Almirante Tamandaré, quando o senhor está sozinho a pé, eu vou pagar passagem. Eu não vou. Aí quando a mulher virou e falou assim, mas o senhor não pode ficar aqui também na frente da casa do homem, o senhor vai ter que ir para outro lugar, se vire, sai daqui agora. Aí quando ela falou assim, eu falei, não pode sair daqui. Se for para sair daqui e ficar numa frente de outra casa, então eu falei para a dona, deixa que eu vou dar um jeito. Falei, aqui, ele é o Sérgio, todo mundo conhece ele aqui, mas não tem perigo. Falei, não. Ele fora da bebida é uma pessoa maravilhosa. Todo mundo quer bem ele aqui, todo mundo dá comida. Porque sabe o que aconteceu? O pai dele morreu, ele morava com o pai na casa. E os parentes vieram, pegaram ele bêbado, fizeram um documento, fizeram ele assinar. E no ele assinar, ele perdeu a casa. Eles tomaram a casa dele. Ele ficou na rua. Como os outros, tal. E eles fecharam a casa, agora estão reformando lá, tiraram ele da casa, jogaram na rua. E ele sem bebida é maravilhoso, uma pessoa que trabalhou 10 anos como aqui no sítio cercado. Aí eu falei assim, não, Sérgio, vamos vir para dentro. Vou dar um jeito aqui, vou ter que colocar um jogo. Eu só não tenho colchão, porque o colchão daí todo mijado, aquela coisa toda. Né? Aí coloquei uma colher, tapete assim e tal. E falei, olha, fica quietinho aí, Sérgio, porque se você começar a falar ainda, eu não vou dormir, a esposa também não vai dormir, eu tenho que trazer para fora. Não, eu vou ficar quietinho. Dormiu a noite inteira. No outro dia de manhã, minha esposa levantou cedo, ele já estava sentadinho na beira do sofá, quietinho, só esperando minha esposa abrir a porta, e deixou tudo dobradinho, as coisas que eu bebi, tudo dobradinho. Então tem coisas, gente, que a gente precisa olhar assim, que não é para a gente fazer por orgulho, né? Eu não estou falando isso por vaidade, é para dizer para vocês que quem tem o temor do Senhor, olha qualquer coisa e vê que é a mão de Deus, e Deus precisa cuidar das coisas de Deus, precisa olhar ali. É diferente das pessoas hoje, ó, interpretando diferente. Olha o cachorro, e se o cachorro está ali caindo doente, olha, esse dia, só para vocês terem uma ideia, como é que está a mentalidade do ser humano. Eu estava indo pela rápida, aí trabalhar, eu deixo minha esposa, aí pega uma rápida, 3, 4 faixas, de repente está carregada, parando, freando, parando, eu quase bati na traseira de um peixe vendido e tal. Sabe o que era o quê? Um cachorro pulou da janela do carro, saiu, daí todo mundo freando, os carros parando, saiu correndo para catar o cachorro, para devolver para o rapaz. Daí teve um cara que conseguiu pegar o cachorro assustado, mordeu toda a mão dele, você viu que estava sangrando. Aí o cara falou para ele, não, é vacinado, mas se quiser não explicar não. Aí eu fiquei assim, o Senhor colocou no meu coração e disse, poxa, uma criança tivesse caído em casa, alguém tinha passado por cima. Sabia? Tinha passado por cima. Está mudando. Os valores das coisas estão mudando, gente. Hoje tem-se mais valor à criatura, né? A criatura, do que os filhos de Deus. Tem pessoas que às vezes quando até pegar o cara que está certo, está lá pedindo o corote dele no sinadeiro, quase atropela, xinga, Deus que empurra. A gente vê isso, vê na cidade. Mas Deus unido um cachorro, se sair da rua, todo mundo para, quase causa um acidente de pegar o cachorro. Então nós precisamos olhar, e isso é real. A palavra de Deus diz que chegaria um tempo que as pessoas iam mudar. Ia acabar a fé, não está acabando a fé? Está acabando a fé. Você vai nas igrejas. Antigamente, nossa, só quando tem uma missa especial, que talvez a gente precisa colocar algumas cadeiras, né? Que lota, mas nas missas comuns tem muito sobrando, cuidado. As pessoas não querem mais acreditar. Na própria família, não vai longe, né? Na própria família. A gente vê pessoas que não acreditam mais, não confiam mais. Então a gente precisa ter essa certeza, né? E ao 28, o temor do Senhor é como um paraíso abençoado. Ele está revestido de uma glória que supera toda
glória. O temor ao Senhor. Quem tem o temor do Senhor, não, nada pode abalar. Nada. Por mais difícil que venha a situação, nada pode abalar. Você tem que ter essa certeza. Se eu sou, e uma coisa que nós mais certeza precisamos ter, exato. O que nós somos? Além de ser filho de Deus, o que nós somos? Nós somos templo do Espírito Santo. Olha. E se somos templo do Espírito Santo, o Espírito Santo que está em nós é o Consolador, nos dá sabedoria, nos dá força. Meu Deus, nós deveríamos ser pessoas super-heróis, assim, né? Mas somos fracos também, somos humanos. Mas quando vem a dificuldade, a primeira coisa que nós devemos ter certeza: isto vai passar. E para que eu estou vivendo este momento? Sempre o Senhor, se lhe permite alguma coisa na nossa vida, é porque Ele quer nos corrigir de algo que às vezes nós estamos agindo errado. Na minha casa é assim. Eu falo para o meu genro: rapaz, esquece de mim. Olha para a família, olha para tuas filhas, para as netas, para as minhas netas lindas, duas meninas lindas, suas filhas. É mais do que neto para mim, é sua filha. Você gerou, você as fez. Aí pegou sexta, sábado, domingo, trabalhando, aí dormiu no volante, bateu o carro, graças a Deus que bateu o chuveiro em carro. Mas a gente bate na BR, aquele cara que é para a BR, para a fazenda, né? Entra no caminhão, sabe, abaixa a cabeça, escuta, mas parece que não entra. Hoje essa palavra até vou guardar e mostrar para ele. E olha, pode ter toda a riqueza do mundo, meu filho, tudo, mas se você não tem o temor do Senhor, não vê que tudo que até hoje você construiu, você fez, não foi a mão de Deus, nada para você ter. Nada disso tem valor. É igual olhar para trás, como diz o povo de Israel, né? Olhava para trás, mas tinha saudade do vencedor do Egito. Eles só olhavam para trás com esperança de continuar, porque a gente tem que olhar para trás. Tem coisas boas na tua vida lá atrás? Tem, não tem? Você já viveu? Que Deus já fez na tua vida? Na minha também, quantas vezes, né? Quantas coisas? Não olha as coisas ruins, olha o que você já conquistou lá atrás de coisas boas, para que essas coisas boas alimente você na força para você continuar mais para frente. Porque a gente não sabe até quando a gente vai. É igual o profeta Isaías, né? Isaías ou Jeremias, que parou, é o que matou o povo lá acho que é Jeremias, né? Que matou os profetas de Baal. Elias, o profeta Elias. O que aconteceu com ele? Porque ele fez tudo aquele estardalhaço, mostrou o poder de Deus, matou o profeta, a rainha intimidou ele. Agora, até amanhã eu te faço com você o que você fez com os teus 400 profetas. O que ele fez? Ele fugiu. E com medo, ele sentou debaixo do genípero e pediu a morte. Não acreditou mais que Deus. Mas se Deus agiu ali, fez aquele poder que eu não falo. Mandou, joga mais água, encheu de água ali, de repente um fogo. Olha a fé que nós temos, de repente ele se esfriar. Mas por quê? Porque é humano. Mas aí o que acontece? Nesse momento de fraqueza, irmão, nesse momento de timidez, de algo que está acontecendo na tua vida, que enfraqueceu a tua fé, é o momento que você mais tem que escutar o Senhor, porque Ele vem falar com você. Ou Ele, e Deus fala de algumas maneiras, ou Ele fala pela palavra, ou Ele fala por alguma situação ao teu redor, ou Ele fala através de pessoas. Ele sabe como é que você vai o escutar. E com Elias, o que ele fez? Mandou um anjo descer, mexeu com ele, come e bebe. O cara comeu, bebeu e voltou a dormir. Olha o tamanho da depressão que estava aquele homem, de tristeza, a incerteza, acabou a fé, o medo de morrer, porque
rainha estava atrás dele. Aí o anjo novamente toca ele: come e bebe, porque ainda tem um longo caminho a percorrer. O Senhor fala para mim e para você: come e bebe. Eucaristia. Nos momentos de fraqueza você tem que comer e beber. Você não bebe na Santa Missa, o sangue vai estar lá. Quando o padre quebra um pedacinho e coloca no cálice, está dizendo que ali na Eucaristia está o corpo do sangue. Então você tem que comer. Porque se o alimento deixa você em pé, a roupa que você quer comprar no shopping, em algum momento te deixa feliz, o carro zero que você comprou novo, você vai sonhar, te deixa por um tempo feliz. A Eucaristia não é para isso. A Eucaristia é para fortalecer tua fé, é para o alimento espiritual, é para os momentos de dificuldade. Você está cheio desse alimento que vai sempre dizer para você: eu preciso caminhar mais, eu preciso ir mais além, eu preciso ainda ter esse temor, acreditar nesse Deus. E para isso, aí eu entro num pequeno trecho antes de terminar o horário, na conversão. De nada disso que eu falei para você vai acontecer se você não tiver uma verdadeira conversão na sua vida. E o que é conversão? A conversão é o caminho que você está fazendo, e quando você chega no lugar: não, eu estou caminhando errado, aqui está errado, não é assim que eu devo caminhar. Eu venho para o grupo de oração, ouço a palavra de Deus, quando eu chego em casa, eu fico na poderosa, eu assisto a novela, porque eu não posso perder um capítulo da novela, acabou, daí quando eu subir no corpo, eu preciso saber quem é que vai ser eliminado. É perdido. É preferível que você fique. Se você não fizer essa conversão, de largar essa situação, fazer o caminho de retorno e viver o caminho correto, e viver o caminho correto de Deus, não é fácil. Não é fácil. Tanto fora de casa como dentro de casa. Mas é preciso lutar, é preciso insistir, porque senão, meu irmão, você perde tempo. É preferível que você fique lá na sua casa, sentado no sofá. Meu pai, esse tempo pegou tudo. Eu falo assim: não é para você mudar, fazer uma conversão, viver, buscar a santidade, fica na tua casa, nem tem para isso. É perda de tempo você vir aqui comungar e viver uma vida. Mas desceu a lei, eu falei: tá, agora estou gostando desse padre. Porque tem padre que tem medo de falar a verdade, irmão. Porque daí os cristãos vão embora. Fala, se ficar um aqui nessa igreja, e esse um está vivendo a santidade, buscando, é preferir, vai os dois, vai o padre e aquele do céu. Porque não é possível que o padre também fale e viva ao contrário, não é verdade? Por isso, irmão, de transfigurar Jesus, não só ter o temor, mas quando a gente quer acreditar em Jesus, Jesus precisa transfigurar a gente. Aí é paulada, seja onde você for, mas você tem que ser coerente com aquilo que você fala. Por isso que às vezes a gente ouve, né? Se você prega, você tem que pregar e viver o que você prega. Porque se você não viver, é vã a tua palavra. E o Senhor, você não sabe como é a minha vida, mas o Senhor sabe. Porque hoje eu posso falar aqui, e a hora que o Senhor resolver, não, chega desse cara mentindo, você vai me ver numa situação que não é coerente com o que eu falei aqui, não é correto? E isso acontece, porque a palavra do Senhor é, como é que eu posso dizer? A palavra do Senhor é joia, é pérolas, que até na palavra diz, né? Não jogueis pérolas aos pombos. E às vezes aqui não é o Senhor que te tira daqui. Quantas pessoas ouviram esse tipo? Não é o Senhor que tirou eles daqui. Foi a própria caminho de vida deles que os tiraram daqui. Não é o Senhor que afasta você dele. O Senhor ele quer o tempo todo te amar e te acolher. Mas é o seu pecado, é a sua vida, a incoerência da sua vida é que afasta de Deus.
Deus está lá pronto para todo momento. E a hora que você fala, não preciso voltar, retornar, Ele está pronto como o pai do filho pródigo espera. Não te pergunta por onde você andou, não quer saber o que você fez. Ele só faz uma coisa: Ele te abraça, te beija e sente o teu cheiro de vida. É isso que o nosso Pai do céu, você de vida. E Ele está o tempo todo olhando na porta, esperando: vem, meu filho, quando é que você vai voltar? E a nossa conversão precisa ser rápida, porque o tempo está se abreviando. E não para a vida de Jesus, mas para a nossa vida como cristão. Eu tenho visto amigos meus, e às vezes a gente fica até preocupado, preocupado. Por isso que a gente vai fazer caminhada, vai ter uma saúde, porque é com 55, 60, com 58, estou perdendo amigos. E tudo infarto. Então a gente não sabe. Talvez amanhã seja ele. Né? É o meu, a minha, como é que chama? Páscoa com o Senhor. Não é o Senhor vindo ao meu encontro, mas é eu indo ao encontro. E daí, como é que eu estou? Que nós possamos viver esse temor. E para ter esse temor, ter esse Senhor, ter a certeza de uma mudança de vida, de comportamento. Para que as pessoas possam olhar em você e dizer: essa pessoa é diferente, eu preciso me aproximar dela. O mundo aí fora está sedento de Deus, a gente percebe isso. E muitas vezes nós nos escondemos de medo de falar de Deus. E precisamos. Incline sua cabeça um pouquinho e fala para Deus o que é esta palavra, o que é esse temor do Senhor, que não é medo de Deus, mas é de acreditar que o Senhor está pronto para agir ao nosso favor. Senhor, cura o meu coração, transforma o meu coração, Senhor, para que eu compreenda cada vez mais a Tua palavra, que eu deseje a Tua palavra, Senhor, que eu tenha coragem, Senhor, de agir quando o Senhor falar comigo, que eu possa me transfigurar, Jesus, na Tua palavra. Vem, Senhor, auxílio a minha fraqueza. Cura o meu humano, liberta-me do humano medroso, esse humano que tem dúvida, mas que a fé que habita em mim, como o templo do Espírito Santo, possa me tocar, possa me alertar e me abrir a minha mente para as coisas espirituais, que eu não seja covarde, Jesus, que eu não tenha medo de falar em teu nome. Vem, Senhor Jesus, em auxílio a toda a minha fraqueza. Fique em pé e vai desejando isso, que você canta, sabe cantar.